Esse vídeo vai ser confrontante, mas fica até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Esses dias eu tava vendo um corte na internet de um show de stand-up de um humorista que ele se diz ateu, e ele tava conversando com um cristão, e o cristão começou a falar: "Não, Deus é tudo pra mim, Jesus é tudo pra mim, Jesus é minha vida, eu faço de tudo". E tem um livro que é a Bíblia, e na Bíblia você pode ler ele aconselhando o ateu, porque ali você vai entender a história de Jesus, você vai entender a história de Deus, do cristianismo, e vai te edificar muito tua vida, você vai ver como sua vida vai melhorar. E o ateu perguntou para ele: "É mesmo? E você já leu quantas vezes esse livro?" E o cristão falou: "Eu não li nenhuma vez". Ele falou: "Pô, Deus é tudo para você, te passou um livro, te deixou um livro, e você não leu nenhuma vez". E aquilo me confrontou de certa forma, porque é assim que a gente é. Eu também não li nenhuma vez a Bíblia completa, tô até aqui com ela. E o que que acontece? Eu já li alguns livros, mas não li completa. Esse ano eu botei a meta de ler completa. E Deus foi me confrontando com isso. Esse final de semana também eu passei num encontro em que fui confrontado quanto a isso. A gente diz que crê em Deus, a gente diz que Jesus é tudo pra gente, mas a gente não vai ler o livro que ele deixou de instrução pra gente. A gente vai passar uma vida inteira sem ler pelo menos uma vez o livro todo que ele deixou pra gente, sabe? Mas é ler, meditar e praticar. Às vezes a gente sabe alguns versículos, mas o que que a gente quer? A gente quer chegar no domingo, no culto, o pastor fazer um resumo pra gente, tirar ali o melhor, a gente receber aquela palavra e a gente viver com aquilo. Não, a gente precisa ter intimidade com a palavra, a gente precisa ter o conhecimento. Em Oséias 4,6 vai dizer: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento". Sabe por que a gente está sendo destruído? Sabe por que nós estamos errando? Sabe por que nós estamos caindo? Sabe por que nós estamos falhando em diversas áreas da vida? Porque falta o conhecimento. A gente pode aplicar isso em diversas áreas. No trabalho, talvez o trabalho não está desenvolvendo, não está indo para frente, não está crescendo, porque a gente não está investindo em conhecimento, não está investindo em aprender mais, não está investindo nas coisas certas, na capacitação, que isso vai nos levar a crescer. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se a gente não souber da palavra, e a palavra ela vai afetar todas as nossas áreas, sentimental, financeira, espiritual, tudo que envolve o ser humano, a palavra fala sobre todos os assuntos. Se você ler Provérbios, se você ler Eclesiastes, você vai ver como a Bíblia trata de todos os assuntos. Você lê os evangelhos, você vê Jesus falando sobre tudo também. Então, como a gente pode dizer cristão, como a gente pode dizer que nós somos seguidores de Cristo se nós nunca lemos nenhum livro dele? Sabe, e a gente lê tanta coisa. É muito bom, eu adoro ler livros de outros tipos, mas a prioridade tem que ser a Bíblia. A gente pode ler, a gente pode crescer em vários tipos de conhecimento, mas a prioridade a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. E quando terminar, se você for ler de Gênesis a Apocalipse, volta em Gênesis e lê de novo. Isso que eu vou me forçar a fazer. Gente, esse vídeo eu tô falando que é confrontante, mas primeiro eu tô confrontando a mim. Primeiro Deus me deu, Deus me chamou a atenção quanto a isso, sabe? Através de pessoas que foram usadas para transmitir essa mensagem para mim, o que eu tô passando para frente. Como que a gente vai dizer seguidor de Cristo? Como que a gente vai dizer que nós somos pessoas que vamos evangelizar, que vamos levar o evangelho, que vamos glorificar a Deus através do nosso trabalho, através da nossa família, através da política, através das artes, em todas as áreas. Ah, nós vamos crescer e nós vamos glorificar o nome de Deus. Mas a gente não sabe a palavra. Quando a gente é questionado, o que que diz em tal livro? O que que diz no livro de Efésios, o que que diz no livro de Gálatas, o que que diz nas cartas de Paulo, o que que diz nos evangelhos, o que que diz em Gênesis. A gente não sabe, a gente não tem conhecimento. E aí você vai ver outras religiões, você pega, por exemplo, o islamismo, lá as crianças são obrigadas a decorar o Alcorão até 12 anos. E aí você vê o crescimento dessa religião, aí você vê o crescimento dos árabes, dos muçulmanos. E aí você para pra pensar, cara, eles estão investindo no conhecimento, conhecimento que nós não concordamos, conhecimento que nós sabemos que é errado. E nós que estamos com a verdade, com a palavra de vida eterna aqui na nossa mão, a gente não investe no conhecimento, a gente não perde horas e horas da nossa vida mergulhado na palavra. Em João vai dizer, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o que que acontece? O verbo é a palavra, e a palavra é Deus. A palavra, Deus se manifesta através da palavra dele. É lógico que a gente acredita na oração. A oração é muito importante, mas a oração sem Bíblia, ela não tem base, não tem efeito. Você precisa orar e ler a Bíblia. A gente acredita em profecia, e nos profetas. Isso é muito bom, mas você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a forma que Deus fala, a forma 100% segura, a única forma 100% segura que Deus fala. Porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E talvez você fale, mas eu não sou religioso, eu não vou em nenhuma igreja. Mas a Bíblia não é um livro para quem vai na igreja, não é um livro para quem é religioso. A Bíblia é um manual para o ser humano.
E todo ser humano que quer ter uma vida boa aqui na Terra e depois quer viver a eternidade, ele precisa estar baseado na Bíblia. A Bíblia é um manual, a Bíblia é o nosso guia, é o nosso GPS. E como que nós vamos nos posicionar, como que nós vamos viver uma vida toda aqui, 80 anos em média, sem a gente ter lido a Bíblia pelo menos uma vez, sem a gente conhecer as Escrituras? É lógico que a gente vai ler, não vai lembrar de todos os versículos, mas é o que eu estou falando aqui, a gente vai ler uma vez e começar de novo. E na segunda vez que a gente lê, a gente vai pegar coisas que a gente não pegou na primeira. Isso tem que ser constante. Sabe por quê? Cada vez que a gente lê a Bíblia, uma palavra nova se renova. Às vezes a gente vê aquele versículo várias vezes, mas tem uma hora que Deus dá uma revelação diferente, Deus fala de uma forma diferente da gente. A gente já vê a mesma história várias vezes, mas depois quando a gente volta a gente fala, cara, Deus me mostrou agora, Deus me deu discernimento, me deu a interpretação. Antes da gente ler, é importante orar, pedir ao Espírito Santo, me ajuda, eu quero entender a Bíblia, eu quero entender como é que funciona, porque eu sei que tem muita gente que lê e não consegue entender. Uma coisa que é importante também, a gente sabe que no Brasil as pessoas não têm tanto a cultura de ler, então isso já começa na escola, né? Às vezes as pessoas não são nem tão bem alfabetizadas e não pegam o costume de ler. Quanto mais você lê, você vai aumentar essa prática, e ler só tem vantagem, você vai melhorar seu vocabulário, você vai ficar mais inteligente, você vai aumentar seu conhecimento, expandir sua mente. E aí você aprende a ler, você toma gosto pela leitura para você poder ler e entender a Bíblia. Porque eu sei que tem muita gente que não gosta de ler, mas como vai ser difícil para um cristão viver uma vida com Deus sem gostar de ler, sem gostar de mergulhar na palavra? E hoje também a gente não tem desculpa, porque dá para você botar a Bíblia no computador, no celular, em áudio e ouvir. Né? Tem até aquela questão, eu quero ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia, eu quero ouvir em voz audível, bota a Bíblia no audiobook, vai ouvindo, bota no fone, vai ouvindo a Bíblia, bota no YouTube aí, quero ouvir Salmos, bota e vai embora. Então não tem desculpa, ou lê a Bíblia em voz alta. Então faz alguma coisa para você mergulhar na palavra, sabe? Isso aí, tô indignado com isso, comigo, sabe? Queria passar isso para frente também, porque a gente precisa ser cristão conhecedor da palavra. E aí a gente, quando bate de frente com alguém, não nós vamos bater, mas um ateu, alguém que é desviado, alguém que está magoado com a igreja, vai nos confrontar e vai dizer coisas que a gente não sabe se defender. E muitas vezes eles têm razão. E aí eles vão dizer, porque eu vejo hipocrisia entre os cristãos, porque eu vejo cristão que não está praticando a palavra, porque eu vejo cristãos tendo atitudes erradas. E às vezes eles botam a gente contra a parede. A gente sabe que muitas vezes essas pessoas elas já estão armadas, já estão com as respostas prontas. E quando elas vão nos questionar, a gente precisa ter a palavra para a gente se basear. E a gente precisa responder elas. E a gente também não pode ser grosso com elas, porque senão elas vão falar, tá vendo como essa pessoa é? Então a gente tem que ter muita sabedoria. A gente tem que ter sabedoria na palavra e a gente tem que ter sabedoria também, conhecimento natural, conhecimento da terra, de outros assuntos, para a gente poder conversar com as pessoas. E ali, de certa forma, a gente tentar evangelizar. Porque a gente não vai evangelizar também só falando da Bíblia, as palavras, porque muita gente tem essa mania, não, eu vou confrontar as pessoas com a Bíblia, porque eu tenho um versículo aqui. Se você não crê, quem crê vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. E a gente não sabe desenvolver aquilo e aplicar de uma forma que a gente coloque esses versículos em atitudes, para as pessoas verem as nossas atitudes no dia a dia, elas quererem viver uma vida com Deus. Porque não adianta aquilo que a gente fala, não adianta, elas não vão ouvir aquilo que a gente fala, elas vão ver aquilo que a gente faz. A nossa pregação são nossas atitudes. E as nossas atitudes têm que estar baseadas na palavra e a gente vai juntar também atitudes com a palavra. No momento certo, vai ter ali uma oportunidade para a gente citar versículos, para a gente falar do amor de Deus, falar das parábolas que Jesus falou, falar de salmos, mas o que a pessoa vai ver realmente são nossas atitudes. E para a gente saber como ter as atitudes corretas, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Tem tanta coisa que a gente sabe que está aqui e a gente não pratica. Também não adianta a gente saber tudo e não praticar. Mas a gente precisa. O principal desse vídeo é o seguinte, a gente precisa buscar o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, lhe falta instrução. E a gente precisa buscar instrução. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de interpretar a Bíblia, mas a gente pode buscar. Existem hoje milhares de cursos livres na internet que ajudam a interpretar a Bíblia. Existe nas igrejas cursos também teológicos que vão ajudar a pessoa a ter um conhecimento bíblico. Você pode se juntar com outras pessoas, ver vídeos na internet. Existem diversos pastores, canais explicando versículos, explicando textos. E você precisa também se forçar, sabe? Às vezes é chato, mas pega, um capítulo por dia eu vou fazer ali religiosamente. Um capítulo por dia eu vou ler. E se forçar a ler. Porque a nossa carne a gente sabe, nosso corpo, a gente quer ficar à vontade, a gente quer ficar rolando o celular, a gente quer ficar vendo vídeo, a gente quer ficar comendo à vontade, comer besteira.
não quer fazer exercício. A nossa carne é assim, nosso corpo é assim. Mas quando é pra gente ler, pra gente trabalhar, pra gente fazer exercício, pra gente fazer coisas produtivas, a gente não vai ter a mesma disposição. Então a gente precisa se forçar a ler a Bíblia, se forçar a buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta. E essa palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você precisa conhecer. Não tem como se libertar sem conhecer. E a verdade é o quê? Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Então busca essa verdade. Esse foi o confronto do vídeo. Esse foi o confronto que eu recebi nos últimos dias. E tem sido duro, mas eu vou me aprofundar mais na palavra, vou buscar mais. Preciso dobrar o meu empenho. Preciso triplicar o meu empenho na leitura, no conhecimento da palavra, e eu espero que você também faça isso, porque só assim nós vamos viver e cumprir o nosso propósito de vida aqui na Terra. Para não chegar diante de Deus e ele falar, poxa, eu te dei 5 talentos, o que você fez? Eu te dei 2 talentos, o que você fez? Eu te dei 1 talento, o que você fez? Enterrou? Você podia ter multiplicado, você podia ter colhido frutos, mas você não quis buscar, você não quis investir seus dons, os talentos que eu coloquei em você, porque você não buscou conhecimento, você não buscou a verdade e não se empenhou nisso. Então, vamos olhar com mais carinho para a palavra de Deus, para a Bíblia, e vamos ser apaixonados por essa palavra, porque isso vai transformar a nossa vida. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e mande isso para algum amigo que está precisando ler a Bíblia, ser confrontado nesse sentido. Um abraço e até o próximo vídeo.